Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao nosso encontro semanal no programa Mitologar. Hoje nós vamos falar sobre Anubis, a divindade dos mortos, que também trabalha junto com o deus Osíris. Bem, Anubis foi um deus egípcio representante dos mortos e da mumificação, mas que gradualmente perdeu esses atributos para o outro deus egípcio, no caso Osíris. De toda forma, ele permaneceu como protetor dos túmulos e cemitérios e guia dos mortos na vida após a morte, participando também do julgamento nos tribunais de Osíris. Acredita-se que o culto a Anubis tenha surgido em algum momento do período pré-dinástico, entre 6100 e 3500 antes da Era Comum, e as primeiras representações desse deus remontam a cerca de 3100 antes da Era Comum. Por sua relação com a morte, era comum que os túmulos no Egito fossem decorados com desenhos de Anubis. Na mitologia egípcia, ele era filho de Néfites e Osíris. Ele permanece como protetor dos túmulos e cemitérios. Ele é aquele que conduz os mortos para o tribunal. Existiam amuletos fabricados em sua homenagem e os túmulos igualmente decorados. Anubis, como deus na religiosidade dos egípcios, que representa além dos mortos e a da mumificação, ele tem uma significação de que Anubis ele é aquele que converte a espécie de condição de Deus para auxiliar os mortos na sua passagem. Essa ideia de Anubis ser aquele que ajuda, que faz o caminho, aquele que auxilia os mortos, é nada mais, nada menos do que nós pensarmos um pouquinho na nossa mentalidade, todo o processo que nós fazemos da transição da vida para a morte. Hoje nós temos médicos, enfermeiros, que nos acompanham nos nossos últimos momentos de fim de vida, mas os egípcios carregam essa ideia, ela ultrapassa a linha etária da transição da vida para a morte, e na morte Anubis ainda é aquele que caminha junto, que ajuda os espíritos dos mortos a chegarem diante do grande tribunal. O tribunal que eu já falei para vocês em outros programas, que é onde a grande balança, onde ele é pesado, como a pena de Nut, e ali o coração da pessoa é pesado, junto para saber se ele é merecedor de um lugar melhor ou um lugar pior, dependendo do que ele fez em vida. Nós temos ainda que a representação de Anubis, ele tem o corpo humano, mas o rosto de um chacal, de cor preta, que tem um duplo significado dentro dessa cultura egípcia. Por um lado, o preto representa a decomposição do corpo, portanto, a morte e a passagem para o além. Mas também se referia ao renascimento da vida, pois era a mesma cor do solo fértil às margens do rio Nilo. A questão do rio Nilo, já falei para vocês antes, mas volto a reforçar aqui. Para os egípcios, o rio Nilo ele é a fonte da vida, aquele que cria e recria a vida. Historicamente falando, nós encontramos que o rio tem a sua período de cheia, chamamos das vazantes, e o período de baixa. No período da cheia, que o rio ele toma toda a sua extensão, durante esse período da vazante, ali vai se decompondo todos os nutrientes que o rio carrega ao longo das cheias, e quando ele desce, volta ao seu leito normal, diminui de amplitude, às margens do rio, que fica decomposto todo o tipo de nutriente orgânico, esse nutriente orgânico é utilizado até hoje ainda pelos egípcios que moram lá no Egito para a plantação. Por isso que o rio Nilo é chamado Rio da Vida. Portanto, essa característica da cor escura do rio com Anubis, ele remete não somente à decomposição dos humus, todo tipo de
decomposição que o rio pode colocar no leito, e quando ele volta ao seu tamanho natural, esse decomposto está misturado com o solo e ele permite plantação. Então, vai dizer que o Nilo ele é aquela que deu a vida ao Egito. Porque se nós pensarmos um pouquinho, o Egito está no meio do deserto, está na parte muito desértica do continente africano. Logo, se não fosse o rio Nilo com toda essa manobra, né, de cheia e de vazante e retração, né, de encher e retrair, o Egito não teria como sobreviver, não teria como plantar. Como que se planta no deserto? Então, diz que durante toda a história, e aí se mistura com o rito religioso, que o Nilo é o rio da vida. Logo, Anubis ele é a representação da morte e da vida nessa característica da cor escura. É interessante nós vemos isso, que a consciência que se tem da vida e da morte, ela é muito aprofundada dentro da sociedade egípcia arcaica. Eu não sei hoje, porque o mundo egípcio moderno ele é islamizado, né? A religião hoje é islâmica, mas enquanto civilização egípcia do povo que se acreditava na mitologia egípcia, a vida do Nilo estava intimamente ligada à imortalidade da sociedade egípcia, desse nascimento, renascimento, nascimento, renascimento. Então se perpetuava a sociedade egípcia. Logo, Anubis ele é participante direto dessas condições. Sendo como Osíris tenha se ascendido como deus do mundo dos mortos, Anubis, né, perde seu espaço para esse novo deus, que passa a ser o principal representante dos mortos para os egípcios. Essa mudança trouxe alterações nos mitos que envolviam Anubis, e ele passou a ser visto como filho de Néfete e Osíris. Com a popularização de Osíris, Anubis foi colocado como uma espécie de auxiliar, passando a proteger os túmulos e guiar os mortos na vida após a morte. Era ainda um dos deuses que participava do tribunal de Osíris, que julgava os mortos por suas ações, e também atuava na balança desse tribunal. Essa balança era determinante para o destino dos mortos, se eles gozariam de vida após a morte ou seriam devorados por um monstro. Nessa balança, o coração do morto era pesado com uma pena. O caso fosse mais leve, o morto poderia gozar da vida após a morte. Esse mito trazia o coração como símbolo das ações das pessoas em vida e a pena como símbolo do conceito de justiça para os egípcios. Bem, nós podemos entender que essa questão de justiça, quando se tem a figura de uma pena como justiça, o peso, né, o ideal, ele passa também por um significado de extrema fragilidade, algo frágil. Justiça é algo frágil. Ainda na nossa sociedade, justiça é algo frágil. Por que é algo frágil? Dependendo da forma como são feitos mecanismos da justiça, ainda ocorrem injustiça. Por quê? Porque nós encaramos que dentro dessa estruturação de como é pregado, atuado e desenvolvido a justiça, né, dentro dos seus tribunais, com juízes, promotores, advogados, defesa e acusação, as leis como estão estruturadas, todo esse conjunto, ele torna a lei forte, mas ao mesmo tempo fraca, suave, fictícia, igual uma pena. Por quê? Porque as maquinações da justiça, como nós conhecemos hoje, existem muitos profissionais da área, como advogados, que eles são especializados em burlar ou utilizar das fraturas da lei dentro da justiça para livrar um mau caráter, por exemplo, ou condenar um inocente. Fora as questões de corrupção, que nós bem conhecemos na sociedade humana, que vez por outra aparece
por detrás da figura de um promotor ou de um juiz, seja qual esfera for. Mas o fato é que essa pena, ela mostra exatamente essa fragilidade que é a justiça. E ao mesmo tempo, a beleza e a pureza de ser justo. Logo, essa comparação de uma pena com o coração humano, nessa balança que se pesa, o coração já vem carregado de todas as situações, realidades humanas que nós vivemos. Ora, em nenhum momento da história da humanidade, independente seja de povos mais ricos ou menos ricos, mais prósperos ou menos prósperos, o peso do coração humano sempre foi determinante. Por quê? São as nossas paixões que movem o mundo. Quais são as suas paixões que te fazem você acordar todos os dias? Tem até uma charge no Facebook, que geralmente é o Pica-Pau, ou às vezes ao símbolo da Malévola debochada, né? Mas a frase diz assim: me dê um motivo para me levantar cedo para ir trabalhar. Aí embaixo, você é pobre. Então, o que quer dizer isso? É uma das circunstâncias na nossa vida. Ser pobre não é vergonhoso porque não depende de nós. Ser pobre ou rico não depende de nós. É uma circunstância de série de circunstâncias que vai determinar riqueza e pobreza. Porém, estar pobre, né, ser pobre, te obriga a fazer coisas que normalmente você não gostaria de fazer. E em nome dessa condição de sair de pobreza para uma estrutura melhor de vida, muitas das vezes nós abraçamos situações, pensamentos e destinos pouco honrosos à luz da justiça. Não vou falar nem da moral, porque moral é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, já caiu por terra. Mas, pela linha da justiça, não é muito bem vista. Por que moral não se casa mais? Eu vou dar um exemplo que eu costumo dizer para as pessoas sobre moral. Quem viveu aí, as pessoas que me assistem, homens e mulheres, década de 30, 40, 50, 60, mulher que às vezes andava com vestido acima do joelho, já era mal vista. Era considerada mulher da vida, né? Uma prostituta, uma mulher desfrutável. Hoje, no século XXI, as pessoas usam com uma sainha desse tamanho assim, né? Parece que não sei o que está tampando ali, um negocinho desse tamanho, não sei o que está tampando ali, e ninguém fala nada, tá tudo certo, tudo ok, tudo branco, tá tudo legal. Então a moral, ela muda conforme a estrutura da sociedade vai mudando. Agora, ética e justiça não. Certo é certo, errado é errado, não muda. O que muda é a forma como nós olhamos para o certo e para o errado. Por isso que o peso do coração, as distorções entre certo e errado. Nós sabemos que roubar é errado, ponto. Mas tem diferença do roubo. Uma pessoa roubar uma caixa de leite do supermercado para alimentar o filho que está passando fome. É errado? É errado. Mas o que é mais errado? A fome que devora aquela família, ou o ato de roubar uma caixa de leite para poder alimentar e matar a fome do teu filho? E vou mais longe. E o roubo de grandes corporações, de grandes personalidades de governo, de grandes estruturas empresariais multinacionais que, vez por outra, estão ali pesquisando, olhando países pobres para poder instalar as suas fábricas e explorar ao máximo essa pobreza em busca do lucro máximo. Então, o que é mais grotesco? O que é mais ignóbil? Então, nós temos que entender essa questão de justiça. Por isso que a pena, ela tem essa simbologia de nós observarmos muito próximo da nossa realidade o que é e o que não é. E como se aplica essa justiça, esse nome justiça, essa força justiça. Como eu volto naquela questão da pessoa que roubou para alimentar o seu filho, a tua filha que passa fome. É triste um pai e a mãe ver o filho passar fome por causa das condições de vida que se vive. E aí tem uns espertalhões que ainda falam: mas a pessoa não trabalha, a pessoa não faz. Você não sabe. Você não sabe, você não está ali vivendo na pele da pessoa para saber o que ela faz ou o que ela deixa de fazer para poder reverter esta realidade. Nunca julgue.
até que você esteja lá dentro da realidade da pessoa para poder ver o que ela está fazendo ou deixando de fazer para mudar esta realidade. A justiça, ela se encontra nisso. Ver realidades, não apenas situações. Situação de crime é crime, mas a realidade do crime é o que vai dar tom mais pesado ou menos pesado para aquela realidade. A minha realidade não é a mesma do meu vizinho da esquerda e nem da direita. Da mesma forma que as pessoas que estão me assistindo ao longo do programa têm realidades diversificadas da minha. Nós vemos, às vezes, a mesma situação, o mesmo assunto, o mesmo acontecimento de óticas diferentes. Por que nós vemos de óticas diferentes? Porque vivemos realidades diferentes, vivemos mundos diferentes. Vivemos no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade, mas somos realidades diferentes. Portanto, a justiça, ela tende a isso. Por isso a pena tem esse símbolo. E ele é muito importante. E os egípcios viviam muito em cima disso, levavam extremamente a sério essa questão de justiça. Bem, vai dizer que a origem de Anubis, como ele é filho de Osíris e Nefte, segundo eles, né, a deusa da noite, ocorreu porque Nefte achava Osíris interessante, achava bonito, e ela acabou se disfarçando de Ísis para poder seduzi-lo. Desta união desastrosa, né, porque nós sabemos o que acontece depois, Nefte acaba dando à luz a Anubis. Já dentro da religiosidade, Anubis, ele é determinado os locais do Egito, a sua cultuação em santuários, em sua homenagem, são espalhados por diversas regiões. Cidades como Saca, por exemplo, guardava um dos principais locais de cultos a Anubis, e Mênfis transformou-se esse deus em seu patrono da mumificação. Isso porque essa cidade ficou conhecida por ter diversas necrópolis. O ritual de mumificação, representados por hieróglifos, com Anubis preparando o sarcófago do faraó. Logo, é atribuído a Anubis o patrono da mumificação. Tanto que, em alguns filmes, mostram muitos sacerdotes, eles se transvestem, né, de Anubis no processo da mumificação do morto, né, da preparação da mumificação do morto para ser sepultado. As necrópolis, basicamente, eram locais em que ficavam os túmulos e que evidenciavam a ligação de Anubis com a morte e com os rituais funerários presentes na cultura egípcia. Havia amuletos em referência a esse deus, além das tumbas serem decoradas com as imagens de Anubis. A religião Anubis ainda era conhecida como Impo ou Ampo, sendo o termo Anubis oriundo do grego. Além disso, os egípcios tinham uma série de epítetos usados para se referir a esse deus, entre eles o primeiro dos ocidentais, mestres dos segredos, aquele que está na montanha sagrada. Logo, nós vamos entendendo que o processo, a linha, a preparação do morto, que passa por uma série de rituais, né, amuletos. Nós vemos alguns filmes que mostram isso, a preparação, né, do faraó, colocam amuletos, escaravelhos, o livro dos mortos, mobiliário, né, vai tudo junto com o defunto, né, tanto é que nós vemos aí que quando foi achado o túmulo do faraó, faraó menino, né, que é o mais famoso, que acharam ele completamente mobiliado, não tinha sido saqueados por ladrões, né? Nós vamos entendendo que essa preocupação, esse cuidado com o morto, esse cuidado com utensílios, mesa, cadeira, né, o trono, no caso do faraó, cadeira, mesa, barcos, instrumentos de pesca, de caça, equipamento de transporte como carruagens, vigas, tudo isso leva a nos entender a seriedade que os egípcios tinham sobre a vida depois da morte.
É importante lembrarmos que quando o túmulo de Tutankhamon, quando ele foi aberto, que se viu que estava completo, né, o faraó menino, deixa muito claro essa questão psicológica que governava a sociedade, de que tudo aquilo que foi posto no túmulo do morto, ele vai precisar no pós-vida. Quando ele passa pelo julgamento e é merecedor da vida eterna, né, da sobrevivência, de continuar vivendo, vai precisar dessas coisas, desses utensílios que em vida ele desfrutava. Se essa moda fosse trazida para os nossos dias de hoje, quanta coisa nós teríamos que levar para o túmulo junto conosco. No pensamento de que, se nós tivermos pessoas corretas, dignas diante do julgamento, e vamos passar para uma próxima vida, um próximo continuar da nossa vida, quantas coisas nós teríamos que carregar conosco. Essa ideia, muitas das vezes, ela perpassa ainda na sociedade moderna de um mundo melhor após a morte. Tanto que a sociedade indiana, né, na Índia, eles têm essa ideia, porque lá é muito castas, né, dividido por castas, e essas castas, elas são meio que enrijecidas. Se você nasce rico, você morre rico. Se você é pobre, você morre pobre. E que na outra vida, o pobre vai ser bem tratado, vai ter todas as maravilhas que ele não teve em vida, e o rico vai passar necessidades por conta de ter vivido como rico. Seja isso um processo real ou fictício, mas ela governa a sociedade. Lógico que numa sociedade modernizada, como nós vivemos, é meio infantil. Primeiro que, como diz Dercy Gonçalves numa entrevista do Jô Soares, quem morreu nunca voltou para dizer como que é do outro lado. Pode ser da forma como nós acreditamos na nossa fé cristã, judaico-cristã, de céu e inferno. Pode ser a ideia da filosofia búdica, pode ser a ideia shintoísta, taoísta, pode ser a ideia africana, como pode ser nada. Nada disso é verdade, morreu, acabou. Né? Deita-se ao pó e lá se decompõe o corpo e acabou, não existe mais nada. Nós não sabemos. Mas o fato é que essa ideia de não saber o que vem depois ficou no imaginário das pessoas, e a religião como um todo, ela utiliza desse imaginário para poder tentar, no primeiro momento, controlar a sociedade, controlar a vida das pessoas, para não serem um bando de bestas, mas ao mesmo tempo aponta um caminho de uma possível esperança de dias melhores. É lógico. Se nós pensarmos um pouquinho, mesmo na sociedade no século XXI, se todas as religiões no mundo chegar e falar assim, olha, não existe nem céu nem inferno, quando você morrer, acabou, você vai decompor e fim, definir, le end, né? Acabou, fim. Por que eu vou ser uma pessoa, como eu posso dizer, correta, justa, honrada? Vou seguir as leis, porque eu vou morrer e vou acabar no meio do nada, vou virar nada, vou passar a vida inteira numa sofrência, como dizem, né? Sofrendo todos os tipos de problemas, todos os tipos de mazelas, dificuldades, e vou morrer e vou acabar no nada. Da mesma forma que o rico que aproveitou, comeu, bebeu, fez tudo, tem direito, vai acabar no nada também. Peraí, então, já que eu vou morrer e vou acabar no nada, eu vou fazer o que me der na telha e pronto, acabou. Então esse der na telha, essa situação de que eu vou fazer e acontecer na minha vida, muitas das vezes a religião, ela nos ajuda a frear-nos. E olha que a nossa sociedade do mundo atual, lá como cá, ainda acontecia alguns problemas. E hoje os problemas são muito mais avolumados, muito mais aparentes. Nós vemos cada atrocidades que o nosso sociedade humana, o terno do ser humano faz, pratica, e mesmo assim teme a morte, porque ele não sabe o que vem depois. Ainda assim faz o que faz, né? Nós vemos aí nos jornais, nas redes sociais, as atrocidades que o ser humano é capaz de promover, e mesmo assim essa mesma pessoa tem medo da morte, porque ele não sabe o que vem depois. E se não souber, e se por acaso tiver certeza que morreu, acabou? Acabou. O que nós não somos capazes de fazer?
Logo, essa ideia de purgar, né, de uma vida depois da morte, de justiça, nos faz frear os nossos anseios, os nossos desejos, sejam eles os mais obscuros ou possíveis, para tentarmos sermos pessoas melhores. O processo de viver, eu já falei isso na mitologia grega, e a mitologia egípcia bate em cima disso, o nosso amanhecer, anoitecer, tem que servir para sermos melhores. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. E esse melhor não quer dizer ser besta, não quer ser ingênuo, não quer ser tapado, mas buscarmos dentro da ética e da verdade e do conhecimento, sermos melhores, sermos uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna, mais humana. Por isso que a igreja, de forma geral, ela prega que nós, pessoas, temos que ser melhores a cada dia. Primeiro para o bem pessoal e depois para o bem comunitário. Ora, e o que garante o sucesso de sermos melhores? Dependendo da religião, como aqui, uma vida melhor no pós-morte passa pelo julgamento, né? Passou pela balança do julgamento e você foi merecedor de uma vida melhor após a morte. E dentro da religião, dentro da crença religiosa que nós temos hoje, várias, algo melhor ou algo pior, dependendo do nosso comportamento. Mas o fato que, independente de crença religiosa, nós, seres humanos, deveríamos pautarmos eticamente para um mundo melhor. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Se nós vivemos hoje, em média, 80 anos é a nossa vida, se desse período na sociedade, uma sociedade eticamente boa, eticamente saudável, eticamente justa, igualitária, todo mundo terá um bom período de estudo, um bom trabalho, uma boa moradia, um bom direito de saúde, educação, bom alimento, poder desfrutarmos de lazeres de qualidade, uma boa moradia, um bom automóvel. Isso é ruim? Claro que não, gente. Viver uma vida inteira de conforto, de bem-estar, isso eleva o espírito, nos torna pessoas melhores. Mas acontece que o arranjo da sociedade, a busca pelo poder, a ambição do dinheiro, a ambição do lucro e tudo que representa o poder do dinheiro, nos faz sermos pessoas bestiais. Nós falamos na mitologia grega sobre a questão dos filhos da Medusa, né? Pégaso ou ser monstruosos, né? Nós estamos criando bestas e vivendo como bestas. Por quê? Porque nós estamos acreditando que um sistema onde o mais forte devora o mais fraco e você busca de tudo e qualquer artifício, independente qual seja ele, discutíveis, horríveis ou não, mas é justificável no sucesso, no alcançar o resultado esperado, que é o dinheiro, o lucro, o poder e tudo que se diz respeito a ele. É errado, nós sabemos que é errado, mas é preciso ter um peso religioso, moral, social sobre essas coisas, e aí entra a força da justiça, como nós conhecemos, e está arranjada para inibir essa mentalidade monstruosa que quer devorar a tudo. Então, se você faz um paralelo dessa mentalidade monstruosa, nós podemos traçar uma linha reta, como nós estamos falando da mitologia egípcia, como a serpente Apófis, que é aquela que destrói tudo, em nome da sua fome voraz. Então nós nos tornamos muitas vezes Apófis, nossa fome voraz pelo poder, pelo dinheiro, a força e o poder que o dinheiro traz. Logo, existe um peso. E o coração que se pesa na balança e se pende à destruição é algo real. E aí eu trago esse algo real para o mundo moderno. Se você é uma pessoa à margem da lei,
você vai sofrer as consequências dessa margem da lei. Se você é um fora da lei, você vai sofrer as penalidades de viver fora da lei. E se você vive nas linhas da lei, você vai receber também as consequências dessas linhas da lei, boas ou ruins. Logo, cai na nossa consciência de ser social sobre como nós entendemos justiça e como Anubis vive essa justiça na nossa vida. Logo, segundo o sistema de crença egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Sendo o corpo compreendido como a morada da alma, havia uma grande preocupação em conservar o corpo dos que faleciam. Dessa forma, desenvolveu-se várias técnicas de mumificação capazes de preservar um cadáver durante anos a fio. A mumificação era realizada por um profissional específico. Após retirar as vísceras, que são os órgãos, os restos mortais da pessoa eram repousados em uma mistura contendo carbonato de sódio e água. Finalizada a imersão, diversas substâncias e ervas eram introduzidas no corpo para evitar a sua deteriorização nos tecidos. Na etapa final, o procedimento o morto era enfaixado e coberto por uma cola que impedia a contaminação pelo ar. Terminada a mumificação, o falecido era colocado em um sarcófago, posteriormente depositado em um túmulo. Através da análise dos túmulos, estudiosos puderam descobrir qual era a posição ocupada pelos mortos. Os sacerdotes e faraós eram sepultados nas mastabas, construções em formato de trapézios, dividido em 2 compartimentos, um destinado ao sarcófago e outro que armazenava as oferendas do ritual funerário. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo pedia acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava em sua existência terrestre. Para recuperar seus benefícios em sua nova existência, a pessoa, seja qual fosse a sua posição social em vida, era conduzida por Anubis para ser apresentada ao tribunal de Osíris, local em que sofria uma avaliação de seus erros por todos os outros 42 seres divinos. Antes do início do julgamento, era entregue ao falecido o livro dos mortos, onde obtinha as devidas orientações de seu comportamento durante a sessão a ser realizada para que recebesse a aprovação das divindades. Era necessário que o julgado não tivesse cometido uma série de infrações como roubar, matar, adultério, mentir, causar confusões, manter relações homossexuais e escutar as conversas alheias. No ápice do julgamento, Osíris pesava o coração do falecido em uma balança. Para que a pessoa recebesse aprovação, seu coração deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no Duat, uma espécie de submundo dos mortos, e sua cabeça era devorada por um deus com cabeça de crocodilo. Dessa maneira, a civilização egípcia dedicou uma grande importância aos seus mortos e demonstrou por meio desses rituais um instigante traço de sua cultura, crença, medo e comportamento. Bem, gente, logo, quando nós observamos essa questão de tudo que eu já acabei de falar e acaba sendo um pouco mais enfatizado ali, nós observamos que a religiosidade, mesmo no pós-vida, para a morte e pós a morte, ela vem carregada de prerrogativas da sociedade vigente. O que é cobrado de nós hoje em dia? Qual é o comportamento que é cobrado de nós? Existem algumas coisas que foi falado aqui que hoje está sendo superado. E deve ser superado. Porque nós somos pessoas. Eu não posso condenar uma pessoa simplesmente por causa da sua natureza sexual, por exemplo. Ele nasceu de determinada situação. Ponto. É a pessoa. Eu não posso condená-la por isso. Eu posso condenar o que ele faz a partir da sua condição sexual. Da mesma forma como adultério, por exemplo. Adúltero é adúltero. Promíscuo é promíscuo. Prostituta ou prostituta é prostituta e prostituta. Isso não vai mudar. Agora, eu não posso condenar a pessoa pela sua forma
de como ele se enxerga sexualmente. Da mesma forma que eu não posso condenar a pessoa como ele se enxerga na estrutura de uma sociedade. Cor de pele, raça, etnia. Isso também entra. Por quê? Porque os egípcios, embora eles viviam dentro de uma sociedade territorial, geograficamente muito conturbada, porque a África ela é muito conturbada, e até hoje ela é, e a Europa também não foge à regra, mas a mistura de povos não era muito bem vista, não era muito aceitada. Logo, também, tanto que se vocês pegarem a história do povo hebreu ou judeu, vocês vão verem que durante o período que os judeus, né, ou os hebreus passaram no Egito, não se misturavam com o povo egípcio. Era mal visto. Então você começa a entender que esses arranjos e rearranjos de sociedade que nós vivemos hoje, ela vem lá de trás. E ainda vem carregado de todas as deficiências. Nós não superamos as deficiências de pensamento da sociedade do mundo antigo no mundo moderno. Nós não superamos isso. Estamos em questão de sociedade, de superação de estrutura de sociedade, nós caminhamos a passos de tartaruga. Porque vez por outra, nós pensamos que superamos uma determinada situação, passa uma geração, quando vem outra, aquela situação que já estava superada, parece que ela volta à vida, ela ganha fôlego novo. Mas por quê? Porque nós não entendemos ainda o que é ser humano. O que é viver como ser humano. O que é sentir as coisas como ser humano. Nós temos que entender e compreender que ser humano, ele é muito complicado. Ele é muito complexo. Eu não posso julgar a outra pessoa, o comportamento de outra pessoa, o pensamento de outra pessoa, sem antes eu não calçar as suas sandálias, não vestir a tua pele. O que isso quer dizer? Eu não sentir o que ela sente, não passar pelo que ela passa, não sofrer o que ela sofre. Só assim eu vou poder ter uma ideia e tentar compreender por que fulano ou fulana tem aquele comportamento, tem aquela ação, tem aquele pensamento, tem aquela atitude. Lembre-se, os meus passos não são os seus passos. Os seus passos não são os meus passos. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos ser muito mais brandos no julgar. No julgar. E talvez nós tenhamos um pouco mais de amabilidade em olhar a outra pessoa. Eu vejo com muita tristeza pessoas que julgam com ferocidade a vida de outras pessoas, porque nós não sabemos. Igual esse tempo atrás, viu? Deixaram uma criança abandonada na casa dos outros, um recém-nascido. Você não sabe o que levou a pessoa a fazer isso. Extrema pobreza. Às vezes o filho é fruto de um estupro, não teve coragem de abortar por alguma questão ética, religiosa, mas não tem condições psicológicas de sustentar aquela criança. Então ele prefere abandoná-la ao cuidado de outra família do que ficar com ela. Esse é um exemplo. Nós estamos tão carregados de situações problemáticas na nossa vida, de pressões psicológicas, que nós não sabemos como lidar bem com essas coisas. E eu pergunto, uma coisa simples, todos nós temos família. Como que você tem lidado com a tua família? Você tem tratado bem a tua família? Você tem tido um diálogo honroso, amoroso, sadio com a tua família? A família é o núcleo menor de sociedade. Ele é o primeiro contato que nós conhecemos como sociedade. E eu me pergunto, como que está essa sociedade tão pequenininha que é chamada família? Pai, mãe, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, netos. Você tem vivido bem? Você tem compreendido na totalidade o que é essa família? Você tem ajudado essa família? Você vive harmonicamente com essa família? Ou essa família vive em pé de guerra? Ou ela é destroçada? Ela está aleijada? Ela é reflexo de uma sociedade maior. Portanto, o que acontece? Ela vem do menor para o maior. Se a sociedade menor, que é a família, não vai bem, a sociedade maior também não irá bem. Porque ela vai fazer reflexo. Ela é reflexo das coisas.
Logo, essa questão do Anubis como aquele que traz a vida e a morte, que conduz para a vida ou para a morte, nós traçamos um paralelo de que é o caminho da nossa vivência. O acordar, o dormir todos os dias, as escolhas que nós fazemos todos os dias, as determinações que nós trazemos para a nossa vida e até mesmo as nossas escolhas, por mais estúpidas que sejam. Muitas vezes temos escolhas estúpidas. Escolhas que não modificam em nada a nossa existência, não mudam em nada o nosso ser e existir, e ainda assim nós tomamos essas escolhas, renovamos essas escolhas. Por quê? Por que isso acontece? Então todas essas coisas têm que ser pesada, calçada, experimentada para ter uma posição de julgamento. Aí sim, essa posição de julgamento, aí cai na pena, né, na balança de inútil com o coração, nós podemos pesar. E aí, quando nós conhecemos todas essas nuances, o nosso julgamento ele é mais brando, ele será menos pesado, ele será mais suave. Por quê? Porque você entende o que levou a pessoa a cometer determinadas situações. Pensamentos, julgamentos, ações. Logo, o Anubis ele nos ensina que o caminho até o julgamento, quem produz esse caminho, quem constrói esse caminho, somos nós através de ações e pensamentos. Para quem é cristão, é acreditado, né? Aquilo que você plantou, que você semeou pelo caminho, que você vai colher de volta. Já outras denominações religiosas ou pensamentos vai dizer que ninguém vai embora sem pagar a conta. O que quer dizer com isso? Tudo aquilo que você produziu, você vai receber de volta, até o último vintém. Então você vai pagar por tudo aquilo que você fez até o último centavo. Depois que você pagou até o último centavo, aí você está quitou sua dívida? Aí vamos ver o que vai acontecer depois. Logo, tudo isso são visões ou faces de Anubis no mundo moderno. Só mudou de nome, só mudou de roupagem, só mudou de visão, deixou de ser algo religioso e passou a ser filosófico, passou a ser sociológico, passou a ser psicológico, passou a ser religioso de uma nova vertente. Mística, né? No caso, para quem é cristão, judaico-cristão, para quem é islâmico, para quem é shintoísta, taoísta e por aí vai. Só muda a roupagem, mas a ideia, o pensamento Anubis ainda continua. E aí eu encerro. Quais são os caminhos que nós estamos construindo? Quais são os caminhos que nós estamos passando depois de nós construirmos? E quais são os resultados desse caminho que nós estamos colhendo? Caminhos de justiça? Caminhos de verdade? Caminhos de amor? Ou o oposto de tudo isso? Injustiça, falta de amor, falta de verdade, falta de ética, falta de verdade, falta de paciência, falta de luta pelo que é certo. Cabe a cada um de nós julgarmos os caminhos que nós estamos produzindo para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor e que caminham junto conosco. O maior peso da balança de Nut, o maior peso da balança da pena e o do coração, nada mais, nada menos, é o que nós produzimos. Hoje, o que nós vamos colher amanhã, depois. Seja você individualmente, seja você coletivamente. Eu acredito, na minha vida, no meu ser e existir, que o bem coletivo, o bem que se trabalha em conjunto, aquilo que é bom para todos, é o melhor caminho. E você? O que você acredita? O que você luta? Eu luto pelo conhecimento da verdade, do bem comum, onde todos ganham, onde todos são beneficiados, onde todos são gloriados no coletivismo. Tanto que o programa, o canal Pleiadianos e especificamente o programa Mitologar, ele vai nessa linha, uma linha do coletivismo. Tudo que nós fazemos para vocês.
E nós aqui ajudamos vocês a pensar. Pensar sociedade, pensar ser humano, pensar família, pensar e repensar para reconstruir. Nós olhamos, avaliamos, pensamos, repensamos e reconstruímos. Essa é a ideia de sociedade, uma sociedade harmônica, uma sociedade que produz algo bom para todos. Bem, gente, esse foi o deus Anubis na mitologia egípcia. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, sobre essa filosofia, sobre esse pensamento do deus Anubis na sociedade egípcia e que hoje ainda está presente na nossa sociedade de outras maneiras, de outros nomes, de outros significados, mas está vivo na nossa memória, na nossa sociedade. Eu espero vocês no próximo programa. Um forte abraço e até lá! Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.